Programa A Propósito, e hoje, fazendo jus ao nome do programa, com uma pessoa muito especial, uma companheira aqui, uma parceira muito importante na minha vida, na minha carreira. E a gente vai estar falando hoje com Fernanda Carvalho, que lançou em maio, tem um ano, vai fazer um ano em maio de 2023, o livro A Luz da Maternidade, Relatos de Parto Sem Dor, conduzidos por Gerson de Barros Mascarenhas. E aí ela é a minha convidada de hoje, que vai estar aqui trazendo esses relatos e o seu próprio relato. Fernanda, seja bem-vinda. Obrigada, que felicidade estar aqui com você. Demorou, viu? Mas chegou, né? Tudo no seu tempo, na hora certa. Eu vou começar com uma pergunta que para mim é muito importante. Você é jornalista, escritora, mas eu quero saber se ser jornalista sempre foi o seu sonho, sempre foi o seu propósito, ou no percorrer da vida, dos caminhos, você descobriu, ou você mudou de área, você pensou. Como é que nasceu o livro? Mas primeiro eu quero saber, sua primeira formação. Pronto, a minha primeira formação foi em jornalismo mesmo. Mas antes, na época do vestibular, eu pensei em medicina. Sim. Cheguei a fazer o primeiro vestibular para medicina, perdi. E aí uma curiosidade é que é o seguinte, eu me formei em jornalismo e escrevi um livro que é a biografia de um obstetra. Se eu fosse médica, eu teria atuado como obstetra ou como pediatra, porque a questão da criança, do nascimento, é algo que sempre me encantou. Então, depois que eu lancei o livro, eu fiquei vindo assim, menina, que coisa linda é a vida, né? Porque de alguma forma era para ser. Eu tenho essa relação com a área de saúde, com a medicina, mas eu acho que eu não seria uma boa médica. Eu sou uma boa jornalista. E estou dando a minha contribuição através das palavras, né, da conscientização. Sim. E aí, por isso que eu iniciei o programa falando do propósito, porque talvez se você fosse médica, você não conseguisse chegar ao alcance de tantas mulheres, de tantas famílias, né, através da sua profissão hoje, com esse livro aqui que traz tanta clareza, com tanta verdade e de propriedade sua mesmo. Então, assim, a carreira de jornalismo fez com que você multiplicasse esse conhecimento e essa experiência para tantas pessoas. Isso. Então, isso é propósito. Isso é propósito. E hoje eu estou me sentindo assim, renascendo com esse livro, porque eu sinto que eu estou vivendo o meu propósito. Claro que eu já vivia isso com a minha empresa, como jornalista, com trabalho de assessoria de comunicação, mas é como se hoje eu tivesse a minha voz, Sim. Aquilo que eu vim falar para o mundo, sabe? Antes eu estava trabalhando dando voz a outras pessoas, a outras empresas, e hoje eu estou podendo falar o que vem de mim, Sim. Daqui do meu coração, e isso é algo que está me nutrindo e me deixando muito feliz. Agora sim, além disso tudo, tem aqui a voz da mãe, né? Da mulher, mãe. Quantos filhos? 2 filhos. E eu brinco que o livro é o meu 4º filho, porque eu tenho um pet no meio do caminho. E todos são machos, né? 2 meninos, o pet e o livro. E o livro. Agora me diz uma coisa, você conta aqui também seu relato, sua experiência? Porque Sim, eu vi aqui, a gente vai falar mais lá na frente, foram mais de 100 relatos. Isso. E aí aqui também está o seu. Também está o meu. E ela se emociona, a gente está falando aqui, ela fica emocionada, é natural, é normal, porque quanto tempo levou para escrever o livro? Olha só, esse livro ficou abortado dentro de mim durante 15 anos. Meu filho vai fazer 20 anos este ano. E a minha promessa deste livro nasceu junto com o meu filho, porque eu conheci uma obstetra quando eu estava grávida do meu primeiro filho. Ele tinha 90 anos e eu tinha 25. E a vida dele toda foi ensinando as mulheres a ter partos felizes, Sim. Sem dor, e muitas vezes dela, porque ele trazia conhecimento, ele desmistificava, né? Ele trabalhava os medos, e tinha uma trajetória linda. Só que eu conheci essa pessoa no final da vida dele. Então, ele tinha 90 anos, ele não realizou os meus partos, mas eu aprendi com tanta dedicação e eu acreditei tanto naquilo que eu vivi um parto, o primeiro, extraordinário, e eu disse para ele, eu vou escrever um livro sobre você. Na época, fiz matéria de página inteira em jornal, produzi matéria para televisões, mas assim, eu queria o livro. Só que o que acontece, Tadeu, a gente sai de uma maternidade com um bebê no colo, a culpa no outro,
Sim. Porque mãe, por melhor que seja, a gente está sempre se cobrando, sempre querendo mais. E uma outra realidade que você conhece bem, jornalista, trabalhava em 2 veículos de comunicação. Então, ele morreu e eu não consegui cumprir a minha promessa. E isso virou um peso para mim. Porque depois vieram todas as lutas da vida, né? Pagar boleto, criar filho, trabalhar, se sustentar, dar conta da casa, de todos os compromissos. E eu não consegui. Eu não consegui fazer, eu me sentia uma impostora, sendo uma jornalista, tendo vivido uma coisa extraordinária e eu não conseguia contar. Guardando para você, né? Guardando para mim. Então, eu uso esse termo proposital, com essa palavra forte, que durante 15 anos o livro ficou abortado dentro de mim, pesando. Sim. Até no momento em que eu achava que eu não estava me lembrando daquilo, ele pesava como algo que precisava ser feito. E aí, Deus, as sincronicidades da vida, vai movendo as coisas, né? Então, no meu trabalho de comunicação, começaram a surgir escritoras, principalmente de literatura feminina, que eu trouxe muitas delas aqui para você entrevistar, né? Palmira, Celina, Márcia Mendes. E aí, cada projeto que chegava para eu divulgar, tinha uma vozinha lá dentro de mim que dizia: e o seu vai nascer quando? E aquilo foi começando a me incomodar. Mas eu não via perspectivas, porque assim, as lutas vão se renovando, né? E às vezes a gente vai se distanciando do nosso propósito. E isso é curioso porque assim, você trouxe assim, maravilhosas escritoras e você estava sempre atrás da câmera. E hoje é a sua vez de estar aqui contando, falando do seu filho, aqui mais um, que é o seu livro. Você fala assim, chega a me emociona, viu? Porque é tão curioso toda essa história, porque tudo conspira, né? E tudo tem um propósito, mais uma vez aqui sendo repetitivo, porque você sempre esteve atrás da câmera acompanhando as escritoras. Sim. E hoje você está aqui falando do seu livro. Verdade. Do seu livro, mas que também é para muita gente, né? Então, assim, ele é seu porque conta o relato, o relato de outras mulheres, mas pertence a outras mulheres também esse livro. É verdade. Outras futuras mães. E por isso é que ele tem tanta força, porque não foi só o meu. Porque se eu fosse fazer um livro só do meu relato, com certeza ele já teria nascido. Mas no lugar da jornalista, eu sabia que eu tinha que contextualizar, que eu tinha que contar outros relatos, que eu tinha que buscar outras fontes, outras vozes. Então isso era algo que era sempre muito grande para eu conseguir encaixar na minha rotina de vida. Porque, assim, esse foi um projeto completamente autoral, em que eu banquei esse sonho. Então, quando eu decidi fazer o livro, foi uma coisa bem bonita também, que eu preciso compartilhar com você. Veio esse movimento das escritoras e um final de semana eu ganhei de presente uma imersão com uma pessoa que eu tenho uma gratidão enorme por quem me fez o convite e por quem estava conduzindo aquela imersão, que é Alex Pacheco. Ele é um baiano que mora hoje em Portugal e ele trabalha com o método MAP, chamado Método de Ação e Poder. Então, eu passei um final de semana imersa, né, mergulhada em atividades de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal. E quando eu entrei naquele hotel, eu não estava pensando no livro, ele estava abortado. Só que o último exercício desse final de semana intenso era um exercício de renascimento, em que você tinha que respirar. Então, naquele exercício de respiração que eu me entreguei por completo, eu vi o meu parto, eu me vi nascendo, sendo acolhida pela minha mãe. Eu vi o parto dos meus 2 filhos e aí eu fui lá direto na minha dívida, no que eu tinha que pagar. E eu estava num lugar que era Método de Ação e Poder. Então, eu me empoderei da palavra e disse que o livro ia nascer. Foi novembro de 2019, eu acho. No ano seguinte veio a pandemia, não foi isso? Em 2020? 2020. Então, em novembro de 2019, eu me determinei. Segunda-feira, eu abri o arquivo, comecei a buscar a família de Dr. Gerson, puxar a entrevista, ia criando espaço na minha agenda para eu conseguir realizar isso. Mas não sabia quanto tempo ia durar. E aí veio a pandemia. E mesmo com a pandemia, eu mantive meu foco. Eu fiz as entrevistas por telefone, por Zoom, pela forma com que podia. E aí, esse processo de produção, a partir do momento em que eu dei esse start, foram 3 anos. Por quê? Porque de segunda a sexta, é a jornalista que precisa estar em ação para pagar as contas. Então, a escrita do livro nasceu todos os domingos e feriados. Era um momento que eu me recolhia e dizia, agora eu vou me dedicar ao livro. Porque no dia a dia,
de muitas atividades de assessora, a escrita não conseguia se encaixar. Exatamente. Agora, 20 anos atrás, vamos voltar lá. A gente já sabe que hoje, com esse parto natural e chamado parto humanizado, ainda existem muitos preconceitos e muitas objeções. Eu imagino que 20 anos atrás isso era pior. O que você ouviu, o que você escutou e ainda assim fez você continuar e desejar por esse método? É interessante isso, né? Porque eu pensava que eu não tinha dúvida de que eu seria mãe. Eu sou uma pessoa maternal por natureza, mas eu tinha pavor da dor. Então eu imaginava que quando eu engravidasse, eu teria uma cesariana. Mas quando eu engravidei, para mim foi algo tão mágico que eu queria sentir tudo com toda a intensidade. Então, assim, eu não conseguia mais conceber que, por medo, eu iria fazer uma cirurgia e não iria sentir o processo do meu filho nascer. E aí, quando eu comentei isso com a minha mãe, naquela época, era muito forte também a cesariana. Então, a minha irmã, minha cunhada, todo mundo tinha tido filhos de cesárea. E quando eu falei para minha mãe que eu queria ter o parto normal, minha mãe disse, mas filha, para que isso? Hoje em dia, eu falei, mãe, você teve partos como? Os 3 foram naturais. Eu falei, então eu quero assim, eu quero esse caminho. E aí eu encontrei com o Dr. Gerson por esses movimentos lindos que a vida faz. Eu ouvi falar dele numa aula de hidroginástica, depois numa aula de pilates. Eu encontrei com a neta dele, que estava grávida e fazendo curso com ele. Porque como ela estava grávida e era a neta dele, ele estava ensinando para ela em casa. E eu me ofereci. Bati na porta e disse, por favor, deixa eu fazer também. Então, eu ia para a casa dele semanalmente e tinha aulas que era assim, à tarde de sexta-feira. Eu reservava para estar com ele, para perguntar, para investigar. E aquilo para ele era um presente também, né? E eu não sabia, na época, ele tinha perdido a esposa dele há poucos meses, de uma relação de muitos anos. Então, assim, de alguma forma, eu também fui cura para ele, porque eu chegava lá e queria saber e perguntava. Ele me emprestava um livro, me emprestava a tese dele. Então, eu vivi esse parto de uma forma, Tadeu, assim, que eu não vou dizer que foi única, porque, graças a Deus, existem vários outros relatos aí no livro de mulheres que também viveram essa experiência. E isso é que é o importante, sabe? Porque não é pensar assim, é para todo mundo, é um convite a refletir sobre isso. O corpo da mulher sabe parir. E a mulher, quando ela busca conhecimento e profissionais sensíveis para acompanhar ela nesse processo, ela pode ter partos lindos, maravilhosos. A criança nascer com mais saúde, com mais alegria, num ambiente respeitoso. Sim. Entende? Então, o livro é sobre isso. Recentemente, eu recebi um feedback de uma sobrinha, de uma amiga minha, que ela dizia assim, tia, se eu tivesse lido o livro de Fernanda, eu teria feito tudo diferente. Ela tem uma filha e foi cesariana. Sim. Mas, assim, ela não teve acesso, ela não foi provocada a pensar sobre isso. E hoje, muitas mulheres, elas seguem a linha de produção da cesariana porque elas não se dão a esse direito, né? De pensar diferente, pode ser diferente. Então, no caso, o que te provocou, o que é que despertou em você passar por esse momento, pensar assim, eu vou ter um parto natural? O que provocou você? Era esse desejo de sentir a dor. De sentir, não era nem a dor, é sentir, estar de olho aberto. Eu não queria estar anestesiada num momento tão mágico que era ver o filho nascer. Então, eu comecei a me encantar por isso, a entender, porque assim, o que eu penso? Tudo na vida é processo. Existem dores que fazem parte desse processo. Então, se aquilo era algo que era do processo, eu queria sentir. Ainda que viesse a dor na sua maior intensidade, porque, na realidade, quando eu digo assim, o meu parto não teve dor, não significa que eu não senti nada. Isso que eu ia perguntar. Sim. Eu senti a contração. Mas desde o início do trabalho com o Dr. Gerson, o que é que ele já fazia, né? Que é uma coisa muito importante, a nossa programação mental. Porque o nosso modelo mental interfere em tudo. Então, a primeira aula dele era quebrar o círculo vicioso, medo, tensão e dor. Sim. Porque uma mulher com medo, o corpo dela, a musculatura está toda enrijecida e ela vai sentir dor quando a contração vier. Sim. Se a mulher está respirando, relaxada, confiante e sabendo que uma contração vai vir, mas que aquela contração tem um ritmo,
tem uma pausa, tem um momento em que ela vai descansar. Então, ele ensinava a gente a trabalhar nesse momento da contração. Quando a contração vinha, qual era a dica? Mudar o estilo de respiração. Então, ou você respirava muito lentinho, ou você respirava o cachorrinho. Então, quando você via, aquela contração passava. O foco não estava na dor. Sim. Né? E tinha uma outra metáfora que ele fazia, que era a coisa mais linda, que era assim, o que a grávida mais quer? Carregar o bebê no colo. Quem vai trazer esse bebê? É a contração, é o trabalho de parto. Então, você vai ter medo dele? Não. Receba a contração como uma visita ilustre na sua casa. Entenda o que é que o seu corpo pode fazer para que ela faça o trabalho dela e ela vá embora. Como diz, natural, de forma natural. De uma forma natural. Então, assim, ele ia trabalhando. Eu lembro que numa das primeiras aulas, eu disse para ele assim, porque quando eu senti dor... Aí ele olhou para mim e falou, e você vai sentir dor? Aí eu fiquei assim, sem entender. Ele, não, você vai sentir contração. Claro que você vai sentir a contração. Então, assim, aquela contração, eu estava desejando que ela viesse. Mas eu não estava com medo dela mais. Então, eu sabia o que fazer, como fazer, os exercícios que eu tinha, não só teoricamente aprendido com ele, mas vivenciado. Sim. Porque isso é importante também, sabe? A gente mover. O conhecimento é importante, mas tem a prática. Tinha os exercícios que eu tinha que fazer de casa, de respiração, de relaxamento, de puxos. Então, tudo isso que eu aprendi com ele, eu trago no livro também, porque eu fiquei com a tese dele, né? Ele me deu essa tese de presente. Então, essa preparação que você teve com ele é importante, não é assim, eu vou ter e vou ficar esperando um momento, não. Ele precisa ter uma preparação, os exercícios, né? Para que você esteja num momento preparada. Exatamente. Isso. Agora, hoje, o que acontece? Existem muitas técnicas diferentes para a gestante se preparar. Então, o importante é ela buscar a técnica e buscar pessoas, de fato, qualificadas, preparadas e, acima de tudo, sensíveis. Por quê? Existem profissionais que dizem, eu estou com você, mas na primeira dificuldade vai querer lhe sugerir uma cesariana. E não é que a cesariana não possa acontecer. Dr. Gerson dizia, é um excelente recurso, quando realmente necessário. Então, Tadeu, hoje o Brasil é o segundo país do mundo em número de cesarianas. Existem maternidades particulares e que o índice chega a 90% dos partos. A Organização Mundial de Saúde preconiza que apenas 15% essa intervenção realmente é necessária. Então, hoje, parir é ato de resistência. E você acha que esse método, o cesáreo, ele é ainda uma questão política e capitalista? Ou você acha que ainda falta conhecimento desse parto humanizado? É tudo junto, é multifatorial. Existe essa questão capitalista, com certeza, tem né? A lógica, da mulher da dor, o medo da dor, o cultural, né? O cultural hoje é fazer uma cesariana. Quando alguém diz que vai ter parir normal, ela é que parece a extraterrestre. Na minha época, quando disse isso para minha mãe, parecia que eu era uma extraterrestre. E quando eu tive o meu filho numa maternidade privada, porque eu tive os partos em hospitais, porque o Dr. Gerson me ensinava isso, sabe? Ele dizia, o parto é uma caixinha de surpresa. Então, assim, pode tudo correr lindo e você tem um parto em casa, ok, mas e se alguma coisa acontecer? Eu prefiro o ambiente seguro de um hospital onde a mulher e o bebê podem estar mais seguros. Importante falar sobre isso. Então, eu segui as recomendações dele e não me arrependo. Acho, assim, lindo, poético, um parto em casa, mas eu não sei se eu me sentiria tão segura quanto eu estive num hospital. E o que acontece? Na época, nessa maternidade, parecia que eu era uma ET, porque eu tinha 25 anos, eu me recusei que o anestesista entrasse na sala de parto, e aí as pessoas diziam, mas é procedimento. Eu falei, mas ele vai entrar para quê? Se eu estou dizendo que eu não estou sentindo dor e eu não quero anestesia. Qual é a necessidade dele? Qual é a necessidade dele estar aqui? Eu não quero. E eu tesei que o anestesista não entraria na sala do meu parto. E aí depois os médicos iam lá e diziam assim, não, a gente veio aqui te conhecer, porque assim, rodou a fama, sabe? De alguém há 20 anos atrás e com 25 anos e que chega com tanta firmeza e diz assim, não é assim, eu quero assim. E aí ele me mandou, no dia seguinte que o Luca nasceu, uma braçada de flores e com um bilhete lindo dizendo, né, que eu tinha comandado o meu parto. Porque, de fato, não é o médico, não é a doula, não é a enfermeira. Quem realiza o parto é a própria mulher.
Sim. Né? E claro que se cercando de profissionais e de opiniões e de todos os cuidados que sejam necessários para que tudo corra bem. Dr. Gerson, ele te acompanhou nesse momento? Ele estava com Não, você? ele já era bem velho. Ele me acompanhou assim por telefone, né? Porque vinha a ansiedade. E aí quando chegou 39 semanas, 39 e meia, não me lembro agora exatamente com quantas eu fui, mas assim, já passou a previsão do meu segundo filho. A previsão, por exemplo, era 23 de junho. Sim. Por isso que eu dei até o nome de João Pedro. Eu falei, vou dar o nome para os santos juninos. E ele só nasceu 1º de julho. Então, os meus partos demoravam um pouquinho além da data prevista. E aí as pressões vêm, né? Não, você vai ficar esperando. Aí, quando eu ligava para ele, ele falava muitas frases em latim. E uma delas, eu não sei falar em latim, mas era: a natureza não dá saltos. O seu trabalho de parto está acontecendo. Já está acontecendo, mas ainda não está. Não está pronto. Respira, espera, confia. E aí, na hora certa, o parto acontecia. Então, ele não... No meu segundo filho, ele já estava... ele estava vivo ainda, mas já estava bem debilitadinho e eu não tinha mais contato próximo com ele. E no primeiro, a gente se falava muito por telefone. Aí, depois que nasceu, eu fui lá, levei para ele. Né? Então, assim, meu Deus, eu tenho uma ligação espiritual mesmo com ele, sabe? E eu me sinto muito feliz de hoje estar levando essa mensagem adiante, porque o trabalho que ele fazia era, assim, de uma beleza, Tadeu, porque ele atendia no consultório particular as pessoas abastadas da cidade, mulher de prefeito, mulher de governador. Ele era um médico de status. E na maternidade Climério de Oliveira, ele atendia na rede pública, quando o SUS nem existia. Então, ele fazia o método com as duas realidades e ele tinha eficácia com todas as classes sociais, independente de idade, de condição socioeconômica, sabe? E outra coisa muito interessante foi o seguinte: quando eu tinha os 25 anos, eu estava sentada ali na sala dele, aprendendo as coisas, eu não tinha a dimensão da grandiosidade daquele homem. Eu me encantei e sou encantada por ele até hoje, mas eu não tinha noção da importância dele para a história da medicina da Bahia, inclusive para o país. Então, assim, ele foi uma pessoa que foi presa na ditadura pelos ideais de liberdade que ele defendia. Ele foi o braço direito de Irmã Dulce. Ele era obstetra, mas ele era voluntário nas obras sociais de Irmã Dulce quando estava ali no iniciozinho, ali no galinheiro, as coisas começando. Então, ele buscava recursos, ele ajudava. Ele era espírita e ela católica, e eles grandes amigos, a ponto de, quando ele foi preso, Irmã Dulce ter ido conversar com o comandante, né, do exército, pedir, interceder por ele. E ele não foi solto, mesmo com a intercessão forte de Irmã Dulce. De Irmã Dulce, mesmo com a intercessão. As mulheres, na época, que estavam grávidas, fizeram um abaixo-assinado, dizendo que não aceitavam parir com outro médico. E uma outra coisa bonita na história dele: anos depois, quando ele já estava, né, livre, liberto, a nora de um dos generais que prendeu ele teve um parto complicadíssimo e o general pediu que ele atendesse. E ele não se recusou, ele atendeu, porque acima de tudo estava aquela vida. Essa ali. História está no livro? Tá, muitas histórias estão no livro, tudo isso está no livro. Então, assim, eu fui buscar, sabe? Sim. Por isso é que foram mais de 100 entrevistas para contar, e cada vez que eu apurava mais, eu ficava mais, meu Deus, eu realmente precisava contar essa história, dar a ele o lugar de destaque que ele merece ter. Sim. Quem conviveu com ele sabia, mas a geração de hoje e as outras gerações, então hoje está aí, as pessoas podem conhecer. E as pessoas que querem, as pessoas que estão assistindo a gente, que querem seguir você, como é que faz? Qual é o seu Instagram? Pronto, eu tenho um site, que eu fiz um site para o meu livro, aluzdamaternidade.com.br, lá eu vendo o livro, mando para o Brasil todo, para fora do Brasil também, autografado. O meu livro foi lançado pela editora Inverso, que é uma editora de Curitiba. Sim. Né? E o meu Instagram é @FernandaCarvalho_CS, de Carvalho e S de Santos. E é isso. E outra coisa bonita é que, Tadeu, eu te confesso, mesmo sendo profissional da comunicação, com toda a experiência que eu tinha, eu achava que eu ia entregar, cumprir a minha promessa e fechar um ciclo.
Mas que nada. Foi só o ciclo começo. estava só nascendo, porque aí alguém lê e diz, Nanda, você precisa ir em tal lugar, você precisa falar num centro espírita, você precisa conversar com as enfermeiras obstétricas, você precisa isso. E esse é o convite que mais aquece o meu coração. Por mais que a agenda esteja sempre apertada, para mim, ter tempo para divulgar o meu livro é minha prioridade. E quem quiser adquirir o livro, entre em contato com você, está em alguma... Pode. Online, está vendo online, como é que faz? Não, a gente ainda não disponibilizou e-book à venda online, porque foi um livro fruto de muita pesquisa, Sim. de muita dedicação. Então, a editora ainda não disponibilizou. Mas tem nas livrarias, aqui em Salvador tem na livraria Escaris, do Shopping Barra, e tem em outros lugares do Brasil também, tem na Amazon, nas plataformas digitais todas, assim, o livro físico. E pode comprar no meu site também, para ir autografado. Chique. Agora, deixa eu, assim, confessar uma coisa para você. De todas as vezes que você veio aqui, ficou nos bastidores, eu sempre percebi a sua alegria no que você faz. Da comunicação, da assessoria. Mas eu ainda não tinha visto uma Fernanda com tanta empolgação, brilho nos olhos e tão emocionada falando desse livro. Porque, assim, eu vejo outra mulher, é outra pessoa. Porque, assim, você está falando agora sobre você. É sobre você. Sim. Não é sobre outras autoras, não é sobre outras obras. É sobre a sua obra. E quando eu falo a obra, não é só o livro, mas é a sua obra de vida. Isso, perfeito, Tadeu. Isso é a pura verdade, porque assim, não é do lugar do ego que eu estou falando. Esse livro está me deixando muito feliz, me dando muita estima, porque assim, como eu comentei com você aqui no início, no bastidor, uma nova autora vender 500 exemplares em menos de um ano e o livro está indo para a segunda edição, isso é muito motivo para comemorar. Mas o que me faz feliz mesmo é pensar que a gente está conseguindo mover um pouco e trazer um pouco de luz sobre um tema que é muito importante, que é a maternidade. Sim. E não de uma forma romantizada, sabe? Porque em alguns momentos as pessoas julgam, olham assim, relato de parto sem dor, e julgam e nem sequer leem o livro e acham que eu estou romantizando a maternidade, mas não. Eu estou falando das dores, do processo, inclusive de todas as dores que foram minhas e de várias outras mulheres, né? De separação doída, da mulher que fica sozinha com a prole e tem que dar conta, de depressão, de lidar com o dia a dia de filhos e não abdicar da sua carreira, do seu trabalho, de entender que além dos filhos, da carreira, existem outros sonhos. Então, assim, são muitas questões que eu trabalho nesse livro, mas entender principalmente o valor que é gerar uma vida, a responsabilidade que é, e tornar esse processo menos doloroso, tanto para a mãe quanto para filhos. Né? Então, hoje eu estou recebendo, às vezes, convite até para conversar sobre isso com jovens nas escolas. Isso é importante para eles entenderem, né, como é danoso uma gravidez precoce, um filho não planejado, como isso vai gerar uma série de desajustes na vida deles e na sociedade também. Então, assim, é desse lugar de estar trazendo esse tipo de reflexão. E isso é algo, para mim, que tem um valor imensurável. E esse seu relato também me faz lembrar a entrevista que eu fiz aqui com a psicóloga, a professora Ana Vilela, que fala também dessa questão do não romantismo da maternidade, dessa questão da mulher muitas vezes se ver sozinha, da mulher não ter tempo para ela e que ela vem trabalhando nessa linha, nessa frente, com essas mães. Então, assim, sim, muito bacana. Então, mais uma conexão que é feita aqui no programa. Você Oba, e a professora. Já quero conhecê-la. Pronto. Então, assim, Fernanda, muito obrigado pela sua presença. Obrigada. Isso aqui é um presente para muita gente que está assistindo a gente, muitas mães, futuras mães, para a família, para todo mundo. Né? Não é uma leitura só para gestante. Exatamente. E só para quem quer ter filhos, porque todos nós nascemos. Exato. Invariavelmente nascemos. Então, entender esse momento. Muito obrigado pela sua presença. Obrigada a você. Linda a entrevista, emocionante e assim muito bom sentir a emoção e a verdade do que você fala. Obrigada. Obrigado.